Quando entro em uma sala cheia de pessoas, vejo seres humanos, mas algumas pessoas veem uma refeição. Além das paredes da humanidade, existe uma raça de criminosos tão cruel e horrível que a maioria deles foi exilada para a vida canibais. Aqueles encarcerados assombram as prisões e são temidos pelo que fizeram dentro e fora da cadeia. Eles têm sido temidos por anos, não apenas pelos crimes que cometeram, mas por sua psique sombria e distorcida. Aqui estão alguns casos arrepiantes dos canibais mais temidos na prisão. Paul Fitzgerald. Existem apenas alguns detentos que são uma ameaça e perigo para a sociedade, tanto dentro quanto fora da prisão. Ele é um deles. Ele foi diagnosticado com múltiplos problemas psicológicos que eram aparentes em seus crimes, e até mesmo quando ele foi condenado por eles. Quando ele foi condenado a 34 anos de prisão pelo abuso e assassinato do colega de cela, ele riu e bocejou durante o interrogatório, demonstrando total indiferença ao veredicto. Mas que crime foi tão cruel que exigiu uma sentença tão rigorosa? Vamos mergulhar nisso. Ele não era estranho ao mundo do crime e tinha um longo histórico de delitos criminais. Ele cometeu seu primeiro crime aos 12 anos, quando agrediu um menor de 4 anos em 2004 e foi condenado aos 13. Após receber advertências dos paramilitares leais, ele foi transferido para o país de Gales e apenas 2 anos depois cometeu outro delito quando atacou outra pessoa. Após esses crimes, ele foi transferido para uma instituição, onde era o único detento. Apesar da constante supervisão, ele conseguiu escapar e ameaçou esfaquear outra senhora com um garfo caso ela gritasse. Ao revistar o quarto dele, os guardas encontraram muitos cadernos onde ele havia expressado o desejo de abusar e agredir mulheres. Em 2009, ele foi condenado por várias acusações, incluindo agressão e agressão com intenção de abuso, e foi encarcerado na prisão. Esta prisão também abrigava o pedófilo mais notório do Reino Unido, que foi condenado em 2016 e recebeu 22 penas perpétuas por agredir mais de 190 vítimas e delitos quase indescritíveis. Em 2019, ele agrediu e assassinou Richard em um ataque angustiante de 78 minutos. Ele amordaçou e amarrou sua vítima, estrangulou-o com um cabo elétrico e prosseguiu para agredi-lo com um utensílio de cozinha sem corte. Ele também esmagou seu rosto no chão da cela várias vezes e esfaqueou-o no pescoço, e se isso não fosse suficiente, ele também enfiou uma caneta tão fundo no nariz dele que atingiu seu cérebro. Fitzgerald também expressou suas intenções de cozinhar e comer a carne dele, embora nunca tenha seguido adiante. Ele chamou o incidente de justiça poética e queria que ele sentisse o que suas vítimas sentiram, o que é bastante irônico, considerando que os dois estavam praticamente no mesmo barco. Ele também confessou ter desencadeado a mesma ira em vários outros detentos, mas afirmou que estava se divertindo muito. Na avaliação psicológica, foi revelado que ele sofria de um transtorno de conduta desde tenra idade, disforia de personalidade de gênero e transtorno de personalidade. Sem emoção e calmo, ele lembra-se de se sentir nas nuvens na época do assassinato. O juiz presidindo disse: "Você é um psicopata e tem prazer em imaginar torturar, abusar, matar e até comer os outros. Você entrou na cela dele equipado e com a intenção de abusar sexualmente e matar o senhor, se possível cozinhar e comer partes dele. Como você mesmo disse, você cometeu assassinato a sangue frio. O que é chocante é que este temido canibal conseguiu passar despercebido por quase 80 minutos enquanto assassinava um colega detento. Quem dirá que a aprovação poderia ter se transformado em algo muito mais sinistro?" Stephen Griffiths. Todo assassino em série tem uma marca registrada, algo tão definidor na maneira como eles matam que é instantaneamente reconhecível. Um desses assassinos e canibais, também conhecido como o canibal da besta, que em 2010 foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional pelo assassinato de 3 trabalhadoras do sexo. Sua arma de escolha? Uma besta, que ele usava para matar suas vítimas e depois desmembrá-las e comer partes de seus corpos. Mas mesmo antes disso, ele não era um estranho para infrações criminais, e essas transgressões passadas deveriam ter sido sinais de alerta para a lei de algo muito mais sinistro por vir. O que começou como pequenos crimes na juventude metamorfoseou-se em crimes muito mais sombrios e ameaçadores. Aos 17 anos, ele cortou o rosto de um balconista com uma faca quando foi detido por furto e foi condenado a 3 anos em custódia juvenil. Em 1989, ele recebeu 100 horas de serviço comunitário por portar uma pistola de ar, que ele usava para atirar em pássaros e depois dissecá-los. Soa como um assassino em série para mim. Mas isso não é tudo. Em 1992, ele foi condenado a 2 anos de prisão por segurar alguém sob a mira de uma faca, apenas para ser liberado de volta ao mundo com pouca ou nenhuma supervisão. O que é arrepiante sobre esses encontros é que, enquanto estava sob custódia, ele expressou frequentemente seu desejo de se tornar um assassino em série para os guardas prisionais e psiquiatras, e ele foi até diagnosticado como um psicopata esquizoide em 1991.
No entanto, ninguém prestou atenção a esses sinais muito óbvios, e talvez sejam essas falhas no sistema que levaram a um final muito angustiante para 3 trabalhadoras do sexo. Vivendo à beira do distrito da Luz Vermelha, ele costumava passar muito tempo patrulhando a área, à procura de sua próxima vítima, fazendo amizade com trabalhadoras do sexo e parecendo um jovem inofensivo com algo muito mais sinistro se formando em sua mente. Em junho de 2009, Susan Rushworth desapareceu, e o que aconteceu com ela e as outras depois dela abalou Bradford. Um ano após ele, outra trabalhadora do sexo também desapareceu em abril de 2010 e menos de um mês depois, ela se tornou uma vítima. Todas as 3 mulheres tiveram um destino semelhante. Foram capturadas e assassinadas com uma besta e desmembradas na banheira dele, que então procedia a comer partes de seus corpos e jogar o resto em um lago próximo. O assassinato foi particularmente horrível. Partes de seu corpo foram encontradas no rio desmembradas em cerca de pedaços, um dos quais era uma cabeça decapitada, com uma besta e faca cravadas nela, junto com algum tecido espinhal. Imagens do corredor do circuito interno de TV revelaram que tentou fugir depois de ser capturada por 2 dias, mas infelizmente foi perseguida e morta, com uma besta antes que ela pudesse conseguir. Quando Griffiths percebeu que acabara de ser pego na câmera, num ato de desafio, ele procedeu a virar a câmera. Ele até disse que é misantropo e não tem consideração pela raça humana. Ele fez questão de mencionar que comeu partes de suas vítimas, afirmando que isso faz parte da mágica. Embora essas instâncias não devam surpreender em nada, considerando que o homem tinha um doutorado em estudos de homicídio, literalmente. Griffiths era obcecado por assassinos em série, a ponto de idolatrar alguns, incluindo o que assassinou mais de uma dúzia de mulheres, muitas das quais eram trabalhadoras do sexo, sem mencionar toda a literatura que ele tinha sobre assassinos em série e criminologia. Se isso não fosse evidência suficiente, ele também tinha um alter ego violento no MySpace, onde usava o nome e deixava mensagens ameaçadoras em sua página. É seguro dizer que havia vários sinais de alerta antes dele atacar, mas seus crimes passaram despercebidos até que foi tarde demais. Talvez seja essa indiferença e brutalidade que o tornam um dos canibais mais temidos na prisão. Dorangel Vargas. Nosso próximo canibal é o mais conhecido como devorador de pessoas. Ele chocou a mídia venezuelana devido à natureza terrível de seus crimes. Ele foi um dos canibais mais temidos na Venezuela, tanto dentro quanto fora da prisão. Ele afirmou ter tirado a vida de mais de 10 vítimas durante seu reinado de terror perto e finalmente foi detido. No entanto, suas tendências canibais não pararam por aí. Ocorreu uma revolta na prisão venezuelana, onde ele estava detido, um incidente em que ele desempenhou um papel terrível. Ele e outros 40 homens foram supostamente responsáveis pelo falecimento de 3 homens na prisão, que foram feridos, enforcados para sangrar e desmembrados. Mas o pior foi que Vargas foi o responsável por preparar a carne e servi-la aos outros detentos famintos. E isso foi apenas durante o tempo em que esteve na prisão. Mas como ele chegou a esse ponto? Que circunstâncias o levaram a se tornar um dos canibais mais temidos na prisão? Ele nasceu em uma família camponesa na Venezuela, da qual ele posteriormente se afastou quando o rejeitaram com medo de ser possuído por espíritos malignos, tornando-se um nômade. Desde então, ele viveu uma vida de extrema pobreza e cometeu crimes menores, como o roubo de gado e galinhas. No entanto, um crime em particular. Ele foi responsável pela morte a quem ele posteriormente preparou e consumiu. Após esse evento, ele foi encaminhado para reabilitação psicológica, embora não esteja claro por que ele o matou, se foi uma rivalidade passada ou simplesmente um desejo canibal, ninguém sabe ao certo. Em pouco tempo, ele foi liberado da instalação e voltou às ruas, sem lar e faminto. Ele caçou e matou cerca de 10 homens para satisfazer suas necessidades canibais. Suas vítimas eram principalmente atletas que estavam correndo, trabalhadores ou pessoas embriagadas. Ele atacava suas vítimas com um tipo de cano de metal em forma de lança, as desmembrava e depois devorava sua carne. No entanto, ele era bastante seletivo em suas escolhas. Ele nunca atacava ou consumia mulheres ou crianças, alegando que eram muito puras. Ele também evitava pessoas com excesso de peso, citando razões de colesterol alto, e não atacava idosos, pois a carne deles era dura e frequentemente contaminada com doenças. Após consumir suas vítimas, ele guardava os restos carnais em recipientes, tendo uma predileção especial por músculos, como a panturrilha ou a coxa, e costumava fazer um ensopado com línguas e sopa com óleos. Ele nunca consumia mãos, pés, cabeças ou testículos de suas vítimas, como eu disse. Ele era um comedor seletivo. Sobre seus atos canibais, Vargas declarou o seguinte: eu enterrava as cabeças e os pés, e jogava os outros ossos no rio. Também guardava um pouco de carne em recipientes. O coração e o fígado precisam ser temperados. Se eu visse um bêbado dormindo, o matava com minha lança, cortava sua cabeça e me sentia feliz. Eu quero voltar lá e cavar um buraco grande para enterrá-los. Não sinto vergonha de nada.
A falta de espaço para armazenamento fazia com que a carne se decomponha rapidamente, o que o obrigava a continuar caçando passantes inocentes no parque. A prática de espalhar os restos de suas vítimas eventualmente o traiu quando membros da Defesa Civil encontraram ossos na área e isso foi eventualmente rastreado até ele, que então confessou ter tirado a vida e devorado aproximadamente 10 homens. Atualmente, ele está supostamente em confinamento solitário no centro de detenção e inspira medo nos outros detentos, dada sua história sinistra. Stephen R. Você talvez não veja os aplicativos de encontros da mesma forma após ouvir esse caso. Ele foi condenado à prisão perpétua na Alemanha depois de assassinar e consumir partes de um mecânico de 43 anos, após se conhecerem em um aplicativo de encontros. Ele matou seu homônimo a sangue frio, desmembrou-o e espalhou suas partes pelo Berlim. Quando seus restos foram encontrados por um passeador de cachorros, foram rapidamente rastreados até ele. O homem de 42 anos era um ex-professor de matemática e química, mas ninguém sabia que um professor aparentemente inocente e comum poderia ter um lado muito mais sombrio. Ele tinha um histórico extenso na internet de busca por temas relacionados ao canibalismo e era ativo em muitos fóruns online sobre o assunto, onde rotineiramente buscava realizar suas fantasias sexuais relacionadas ao canibalismo. Após o encontro em um aplicativo de encontros online, decidiram se encontrar na residência deste último em Berlim. Após terem relações sexuais, ele drogou sua vítima, cortou sua garganta, desmembrou o corpo e cortou seus órgãos genitais com a intenção de consumi-los. O canibal, depois, espalhou os restos por toda a cidade e, em pouco tempo, a polícia bateu à sua porta. Inicialmente, ele negou as acusações e, para se defender, alegou que a vítima morreu de forma suspeita após passar a noite e ele rapidamente se livrou do corpo com medo de ser descoberto. Após uma investigação mais profunda, a polícia encontrou cerca de 25 quilos de soda cáustica em sua casa, juntamente com uma grande quantidade de lixívia. Vestígios de sangue podiam ser vistos por toda a casa, junto com ferramentas de aparência suspeita como facas especializadas e uma serra de ossos. Não havia indicação do paradeiro da vítima e ele foi dado como desaparecido, sendo o último a vê-lo o motorista de táxi. Durante o julgamento, ele se recusou a fazer qualquer comentário sobre o assunto e até escondeu o rosto da mídia com um arquivo. O juiz-presidente chamou o ato de desumano e o sentenciou à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por assassinato e desonra ao morto. Em fóruns online, ele se referia a si mesmo como mestre açougueiro, supostamente inspirado no infame canibal alemão, que será abordado mais adiante no vídeo. A única diferença é que teve uma vítima voluntária. No entanto, o mesmo não pode ser dito. Nicolas Cocaine. Sabemos que a prisão muda você de várias maneiras, e muitas vezes para pior. Mas algo precisa dar muito errado para fazer de você o canibal mais temido na prisão. Esta é a história do prisioneiro francês, ele um dos canibais mais letais e instáveis na prisão. No passado, ele teve vários problemas com a lei, e foi preso por tentativa de agressão com arma, e ficou detido no centro de detenção. Após já ter cumprido 4 anos de prisão, ele foi condenado a mais 30 anos de prisão, com um período de segurança de 20 anos, durante o qual nenhuma modificação na sentença poderia ser feita. Ele foi acusado de um crime tão horrível, um incidente que era apenas coisa de pesadelos. Deixe-me explicar desde o início, ele nasceu de uma mãe mentalmente instável e foi abandonado no berçário no norte da França e posteriormente adotado aos 3 anos. Ao crescer, ele sofreu de vários problemas de saúde mental, foi diagnosticado com esquizofrenia e estava constantemente em instituições psiquiátricas. Aos 6 anos, ele até expressou a necessidade de encontrar sua mãe biológica e matá-la se ela estivesse viva ou cuspir em sua sepultura se ela estivesse morta. Era evidente que o jovem, ele teve uma infância profundamente problemática e traumática, algo que apenas se agravou ao longo dos anos. Depois de ser preso e detido no centro de detenção, a saúde mental dele despencou. As terríveis condições da prisão combinadas com sua saúde mental instável criaram um monstro prestes a causar tumulto na prisão. Mas ele não pode dizer que não avisou. Em várias ocasiões, ele expressou seus desejos canibais aos guardas da prisão e solicitou ser transferido para confinamento solitário. Você vê, ele percebeu que era um perigo para as pessoas ao seu redor, algo que os oficiais se recusaram a enxergar e negaram seus pedidos de solitária ou mesmo de uma avaliação psiquiátrica. Suas súplicas de ajuda caíram em ouvidos surdos. Uma briga começou entre ele e seu companheiro de cela por algo tão trivial quanto questões de higiene e sanitárias. Pouco sabia que ele era uma bomba-relógio prestes a explodir a qualquer momento. Infelizmente, foi exatamente nesse momento que ele explodiu, e o que se seguiu entraria para a história das prisões francesas. Ele espancou o detento com pés, punhos e joelhos. Ele então prosseguiu para esfaquear mais de 10 vezes nas costas, pescoço e tórax, e para garantir o golpe final, ele sufocou com sacos de lixo plástico. Montado na adrenalina, ele decidiu cortar um pedaço do coração dele e comê-lo, embora ele só tenha conseguido cortar um pedaço do pulmão e 2 músculos do peito com uma lâmina de barbear. Ele comeu pedaços da vítima cru
e guardou algumas sobras em um recipiente para depois cozinhar e consumir com arroz de alho e chalotas. Um infeliz espectador de todo esse tormento foi seu terceiro companheiro de cela, que fingiu estar dormindo com medo de ser morto e acabou se suicidando 2 anos depois. Embora Nicholas tenha se desculpado com a família, ele descreveu a experiência assim: "O terrível é que é bom, tem gosto de veado, é macio, o que eu fiz, eu adorei fazer." É evidente que as autoridades não deram ouvidos aos pedidos de ele, e talvez um crime tão cruel poderia ter sido evitado se tivessem agido a tempo. Catherine Knight, a primeira mulher a ser condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, precisava estar na lista. Abrigada no Centro Correcional Feminino, ela foi uma assassina e canibal com uma longa e brutal história de alguns crimes sangrentos. Ela era extremamente obsessiva e compulsiva em seus relacionamentos, quase violenta demais para funcionar, e isso acabou sendo sua ruína. Ela teve uma infância conturbada, para dizer o mínimo. Uma das 2 gêmeas, ela vivia em um ambiente altamente disfuncional, repleto de abuso, desamparo e violência. Ela chegou a ser abusada sexualmente por membros de sua própria família. Lampejos de sua natureza violenta eram visíveis desde muito jovem, quando era chamada de valentona na escola antes de abandonar os estudos aos 15 anos. Depois de alguns empregos temporários aqui e ali, ela pareceu conseguir o que ela chamava de emprego dos sonhos, ser açougueira no matadouro local, encarregada de retirar os órgãos dos animais. Eventualmente, foi promovida e ganhou seu próprio conjunto de facas de açougueiro, que pendurava em todas as casas que frequentava, caso fossem úteis, e de fato, foram. Sua série de relacionamentos fracassados, nos quais ela se tornava cada vez mais violenta, era um testemunho gritante de sua natureza obsessiva. Tudo começou com seu primeiro marido, a quem ela tentou estrangular na noite de núpcias, quando ele se recusou a ter mais relações íntimas. Embora a união tenha durado 1 década, foi marcada por violência doméstica. Quando estava grávida, ela queimou todas as roupas e o atingiu na cabeça com uma frigideira só porque ele chegou tarde em casa. Altamente insatisfeita com sua vida de casada, frequentemente, seus filhos também tinham que suportar os acessos de fúria dela. Infelizmente, mal arranhei a superfície. Após ela começou a se envolver com quem teve uma filha. No entanto, seu ciúme e raiva continuamente a dominavam. Ela cortou a garganta do filhote apenas para mostrar o que aconteceria se ele a traísse. Ela até tentou matar esfaqueando-o com um par de tesouras. Um ponto alto em seu currículo foi John. Para variar, as coisas estavam indo bem para eles, e eles até tiveram um filho que foi o primeiro filho dela. Mas não demorou muito para que as coisas terminassem. Ela o traiu com John, seu futuro alvo. O relacionamento deles não foi tumultuado desde o início e só ficou evidente quando Price se recusou a se casar com ela. Ela incriminou Price por um furto em seu trabalho, resultando em sua demissão. O casal deu uma breve pausa no relacionamento e logo voltou, mas Price se recusou a morar com ela, o que deixou ela irritada. Uma discussão entre os dois culminou com ela tentando esfaqueá-lo no peito, e uma ordem de restrição foi emitida contra ela. Ele até avisou aos colegas de trabalho que, caso não voltasse ao trabalho, era porque ela o havia matado, e ele estava certo. Depois de mandar as crianças dormirem fora de casa, ela planejou e se preparou para assassinar Price. Enquanto ele dormia, ela o esfaqueou 37 vezes com sua faca de açougueiro, perfurando muitos órgãos vitais. Ele tentou fugir, mas sem sucesso, e mais tarde sucumbiu aos ferimentos causados pelas facadas. Com precisão criminosa, ela esfolou e decapitou, pendurando-o em um gancho de carne de metal que ela havia instalado recentemente. Ela o esfolou com tanta habilidade que toda a sua pele permaneceu intacta em uma única peça, incluindo seu nariz e boca, e sua cabeça decapitada foi encontrada fervendo em uma panela. Ela cozinhou a carne dele com batata, abóbora, beterraba, abobrinha, repolho, abóbora e molho, que foi servido em 2 pratos, com cartões de lugar com os nomes dos filhos dele. Alguns pedaços de carne cozida também foram encontrados espalhados no jardim da frente, o que indicava que ela havia consumido parte da refeição e descartado o restante. Quando ele não apareceu para trabalhar no dia seguinte, seus colegas lembraram do aviso e foram imediatamente até sua casa para verificar. Ao verem vestígios de sangue perto da porta da frente, a polícia foi chamada e encontrou ela em estado de coma na cama, após uma overdose de uma mistura de pílulas, mas não em quantidade suficiente para matá-la. No tribunal, ela foi considerada culpada pelo assassinato e profanação dele, embora ela alegue não ter memória da noite. O juiz considerou o crime tão brutal e repugnante que a sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mark Latunsky. Dezembro é o momento mais encantador do ano, com a alegria festiva envolvendo a temporada de festas, mas não para todos. Uma dessas pessoas foi o infeliz alvo do canibal. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio premeditado de 1º grau e mutilação de corpo humano. O hediondo crime ocorreu poucos dias antes do Natal. Eles se conheceram no aplicativo de encontros Grindr, onde ele atraiu ele para sua casa, na cidade do Michigan, onde o assassinou a sangue frio.
O corpo dele foi encontrado 3 dias após a véspera de Natal, quando sua família o deu como desaparecido. Após alguma investigação, a polícia chegou à porta dele e encontrou o corpo dele no porão. O corpo foi encontrado pendurado de cabeça para baixo nas vigas, com a garganta cortada e várias partes do corpo ausentes. Dizem que ele teria cortado os testículos dele, frito e comido. Além disso, ele planejava usar o sangue e os ossos como adubo e consumir os músculos como carne seca, para o qual ele até tinha um desidratador. Em uma tentativa desesperada de se salvar, ele alegou em tribunal que foi um caso de suicídio assistido e que foi mutuamente acordado que ele mataria Bacon esfaqueando-o na espinha. No entanto, ele cortou a garganta dele e o pendurou de cabeça para baixo para que ele pudesse falecer mais rapidamente. Ele inicialmente se declarou inocente, alegando insanidade e instabilidade mental. O juiz do Tribunal de Circuito afirmou: o tribunal considera que este é um crime de cálculo frio e que a morte de Kevin Bacon foi planejada por ele. No entanto, não se pode dizer que eles não viram isso chegando. Kevin não foi o único alvo dele. Um certo James fugiu do porão dele após ser supostamente acorrentado e torturado, como pode ser ouvido em sua chamada frenética para a emergência. Não um mês depois, outro homem fugiu do porão dele, onde também estava acorrentado, e correu para o vizinho pedindo ajuda enquanto ligava para a emergência. Armin Meiwes. Lembra quando falei sobre Stefan e como ele foi inspirado por um certo canibal alemão? Bem, aqui está. Ele fez manchetes ao redor do mundo quando foi preso por assassinar e consumir sua vítima. Ele era um engenheiro de computação alemão, um homem discreto, que parecia bastante normal à primeira vista. Um bom vizinho, bem articulado e amigável, mas ninguém sabia que ele estava guardando alguns segredos sombrios. Ele teve uma infância um tanto conturbada depois que seu pai o abandonou. Ele não tinha irmãos reais, era extremamente solitário e tinha muitos amigos imaginários. Crescendo, ele expressou seus desejos canibais na tenra idade de 8 anos e, surpreendentemente, se inspirou no conto infantil, e essas tendências só ficaram mais fortes após a morte de sua mãe. Pouco tempo depois, as coisas tomaram um rumo feio. Logo após a morte de sua mãe, ele postou um anúncio na plataforma online, agora extinta Cannibal Café, onde solicitou voluntários que desejassem ser comidos. O anúncio mencionava a necessidade de um homem jovem e bem constituído que quisesse ser comido. Embora muitos tenham respondido ao anúncio, nem todos seguiram adiante, até que ele apareceu um engenheiro de 43 anos de Berlim. Através do anúncio, ele enviou uma mensagem para ele expressando seu desejo de ser comido. O par seguiu para a casa dele, onde também gravaram o incidente. Por mais chocante que pareça, eles concordaram mutuamente com o corte do pênis deste último e comê-lo juntos. Depois de admirar seu jantar, ele levou-o para a sala de abate. Ele ingeriu uma grande quantidade de pílulas para dormir e metade de uma garrafa de schnapps, após o que ele cortou seu pênis. Embora o plano inicial fosse mordê-lo, isso simplesmente não funcionou, e ao tentar comê-lo cru, estava muito difícil. A solução engenhosa para esse problema? Ele decidiu fritá-lo em uma frigideira com vários condimentos: sal, pimenta, alho, vinho. Tragicamente, ele o queimou no processo, tornando-o incomestível. Pouco depois, ele deu um banho, onde ele alternou entre a consciência e a inconsciência, aparentemente enfraquecido pelas pílulas, o schnapps e a perda de sangue. Depois de ponderar sua decisão, ele finalmente cortou a garganta e pendurou seu corpo em um gancho de carne, onde prosseguiu para desmembrá-lo. Nos próximos 10 meses, ele prosseguiu armazenando e consumindo mais de 20 quilos de carne humana. Somente quando um estudante austríaco viu o anúncio no fórum e alertou a polícia, o assunto veio à tona e ele foi processado. Como não havia leis definidas sobre canibalismo na Alemanha, tecnicamente não era ilegal, e a vítima havia consentido, então a questão e a discussão eram bastante incertas. Apesar das evidências em vídeo que desde então foram guardadas e nunca serão divulgadas publicamente, ele foi condenado por homicídio culposo e sentenciado a 8 anos e meio de prisão. No entanto, em um novo julgamento, ele foi considerado culpado de assassinato e condenado à prisão perpétua. Assim, ele descreveu sua experiência. A primeira mordida foi, é claro, muito estranha. Foi uma sensação que eu não consigo realmente descrever. Eu passei mais de 40 anos desejando isso, sonhando com isso. E agora, eu estava tendo a sensação de que eu estava realmente alcançando essa perfeita conexão interna através de sua carne. A carne tem gosto de porco, mas mais forte. Embora tenha admitido que se arrependeu de suas ações e que queria que seu incidente fosse um conto de advertência para os outros, ele mencionou que havia realizado sua fantasia e que sentiu a necessidade de consumir uma pessoa para estar verdadeiramente em sintonia com ela. Nino Mbata. Até que ponto o consumo de carne humana é aceitável? A pessoa certa para responder a essa pergunta seria ele, que se apresentou em uma delegacia afirmando que estava cansado de consumir carne humana.
Ele, juntamente com seu cúmplice, foi condenado à prisão perpétua por cometer um crime tão terrível que entraria para a história e o tornaria um dos canibais mais temidos na prisão. Ele foi até a delegacia mais próxima para se entregar. Ele estava cansado de consumir carne humana, uma alegação tão absurda que você precisa ver para acreditar. Ele sabia que sua afirmação era muito bizarra, por isso veio preparado com provas. Uma mochila escolar rosa com uma mão e uma perna humanas dentro dela. Um dia que ficaria gravado na mente de todos os policiais. Após confessar seus crimes horríveis, nos quais foi forçado a consumir carne humana, ele levou a polícia até sua casa, onde guardava todo o seu equipamento. O cheiro de carne humana em decomposição podia ser sentido a quilômetros de distância. Eis o relato de um policial sobre o que viu, seguiu o acusado até o quarto, onde ele pegou um pequeno recipiente. Dentro, vi algo com formato de orelha e o que parecia ser mandíbulas. Em seguida, ele pegou outro balde que parecia conter intestinos. No entanto, eles não foram os únicos envolvidos. Uma terceira pessoa foi presa, mas foi absolvida de todas as acusações por falta de provas. E uma quarta pessoa faleceu por suicídio enquanto aguardava julgamento. E este é o nosso vídeo. Clique aqui ou aqui para assistir a mais vídeos do nosso canal e nos vemos na próxima vez.